Iniciando o assunto de grelhas, que são estruturas, a gente vamos considerar assim, tridimensionais, porque elas estão desenhadas no plano XY e os carregamentos atuam no eixo Z. Aqui só mostrando uma forma de representar essas estruturas, né? Desenhadas aqui em perspectiva, tá vendo? No plano XY, onde que a grelha está desenhada, e as cargas agindo no eixo Z. Aqui mostrando uma grelha que tem um momento distribuído, né? A gente tem trabalhado muito com forças distribuídas, mas pode ter situações também que a gente tem momentos distribuídos. Aqui, nesse caso, vai ser um momento de 4 kN vezes metro por metro, né? Aqui essa grelha representada no plano, ok? No plano XY. Então, nós vamos entrar no conteúdo de grelhas, né? E o que é a classificação da estrutura como grelha, né? É um tipo de estrutura que, no caso, nós estamos considerando grelhas planas, né? Em que você tem o desenho da estrutura no plano e o carregamento age no eixo perpendicular a esse plano. Então, ela acaba se tornando uma estrutura tridimensional. As representações, então, das estruturas de grelha, elas ocorrem assim, nessa visão aqui em perspectiva, né? Vamos dizer assim. Que eu estou tentando mostrar aqui, né, três dimensões da estrutura, vamos dizer assim, o carregamento estaria aqui agindo no eixo Z, ok? Que é o caso, por exemplo, se eu analisar o plano das lajes, né, as vigas que formam o plano da laje, e as cargas gravitacionais, né, são cargas no eixo Z, por exemplo, e o plano das lajes está no eixo XY, né, e as cargas em Z. Seria esse raciocínio. Então, a gente pode ter grelhas que as vigas formam entre si ângulos de 90 graus, que seria a grelha ortogonal, e também pode ter ângulos diferentes, né? Uma viga, às vezes, chegando na posição diagonal com outra viga, né? Aí você vai ter um ângulo menor do que 90 graus, ou até maior do que 90 graus. Seria uma malha oblíqua. Aí vamos entender, né, essas reações e deslocamentos que acontecem na grelha, né? O que acontece? O fato de a gente ter essas vigas, umas cruzando as outras, né? Fazendo, por exemplo, essa interligação, né, ortogonal, acontece de ter torção na estrutura, porque aonde estiver dando um momento torsor de um lado, na viga que é perpendicular vai estar dando flexão, ou aonde tiver flexão, momento fletor numa direção, na direção perpendicular vai dar torção, porque é como se fosse um L, né? Aí se você tem momento de um lado, de uma barra, na outra barra vai dar torção, né? Faz torção. Então, quando uma das vigas sofre flexão, a viga interligada vai sofrer o esforço de torção. Dessa forma, a grelha vai estar acontecendo na grelha 3 esforços internos. Força cortante, porque tem a carga vertical, né, que é o carregamento em Y da força cortante. Essa força cortante produz momento fletor, né, na barra que ela está aplicada, e vai produzir momento torsor na barra perpendicular a ela. Ok? Então, vai acontecer esforço cortante, momento fletor e momento torsor, que vão ser os 3 diagramas que a gente vai desenhar a partir de agora, na hora que a gente for desenhar diagramas em grelhas. Para a gente entender melhor nessa questão que eu falo, uma grelha, uma viga cruzando a outra, né, na ortogonal, seria esse desenho, então, aí de 2 vigas, uma perpendicular à outra. E uma carga P aplicada no centro. O que acontece? As 4 vigas vão receber essa carga P. E aqui eu estou considerando que essas vigas que formam essa cruz, né, tem um apoio aqui em cada uma das extremidades, né? Tem um apoio, né, um apoio aqui, um apoio e aqui, né? Para as grelhas, a gente adota o apoio de primeiro gênero, porque a gente não está considerando que tem força normal na grelha, só carga vertical que faz esforço cortante, não tem esforço normal.
Então, o apoio pode impedir apenas o deslocamento vertical, tá? E nesse caso vai aparecer apenas reação vertical. Observe, essa carga P, como que ela se distribui nessas 4 vigas. Então, essas aqui seriam as reações de apoio. Aqui, ó, as distâncias aqui são A, né? Nessas 4... essas 4 faces aqui. Na verdade, aqui é A e aqui é A o total. Então, seria A sobre 2, a metade aqui, tá bom? A sobre 2. Então, a viga nesse sentido aqui, ó, ela tem um comprimento maior, tá? É a maior viga, vamos dizer assim. Aí, olha como que distribuiu as reações de apoio. Aqui ficou com 8P dividido por 18, né? E aqui 1P dividido por 18, né? Então, a viga que tem a menor distância, vamos dizer assim, porque essa aqui seria A, e essa outra viga aqui tem 2A de comprimento. Essa aqui pegou a maior parcela da força para ela. É a viga, no caso, que tem um menor vão e, consequentemente, também vai ter um menor momento fletor agindo sobre ela, né? Então, uma parcela maior dessa carga P é transmitida aos apoios pela viga de menor vão, enquanto a parcela menor, né, é transmitido para a viga mais curta, né? A parcela menor, na verdade, vai para a viga de maior vão. No caso, a viga mais curta, né, que é mais rígida, vamos dizer assim, será mais solicitada em comparação à viga mais flexível, né, que tenha maior vão, ok? Então, isso aqui é uma distribuição interessante, né, porque solicita a estrutura que tem mais capacidade para suportar as forças, vamos dizer assim, que seria, no caso, a viga que tem menor vão, né? Vai estar mais solicitada. Agora a gente vai ver, então, porque o passo de resolver a grelha vai seguir as mesmas parâmetros que a gente fez até agora para resolver viga, para resolver pórtico, né? A gente começa calculando as reações de apoio, depois calcula os valores dos esforços internos em cada ponto, né? Para desenhar os gráficos. Então, a gente vai seguir esse mesmo padrão. Então, para calcular as reações de apoio nas grelhas isostáticas planas, né? Nós estamos considerando aqui que a grelha, ela está no plano XY, né? Desenhada no plano XY, e o carregamento está no eixo Z. Então, dessa forma, a gente teria essas equações de apoio, essas equações de equilíbrio, para a gente trabalhar com elas, que é somatório de forças no eixo Z, né, ou forças verticais, nesse caso, é igual a 0. E aí nós vamos ter momento em 2 eixos, vamos ter momento em X e momento em Y. Aqui não dá para falar se momento em X é torção, momento em Y é flexão. Não tem como você saber, depende como que está posicionada a barra, né? Se essa barra está em X, por exemplo, de A até B, então o momento em torno de X aqui nela vai ser o momento de torção. E o momento em relação a Y, né, que seria o eixo perpendicular a ela, que vai ser a flexão, ok? Então, seria assim, no momento do eixo da barra é a torção. Né? A torção, ela acontece no próprio eixo da barra, no próprio sentido do comprimento da barra. Então, são essas equações que a gente vai calcular. Quando a gente tem a viga engastada e livre, a grelha engastada e livre, é mais ou menos o paralelo da viga engastada e livre. É só aplicar essas equações, a gente consegue resolver. Quando nós temos a grelha triapoiada, ou grelha sobre 3 apoios, que é mais trabalhosa um pouquinho para resolver, para a gente conseguir calcular as equações, para a gente conseguir calcular as reações de apoio, como são 3 apoios, né? A gente tem que anular pelo menos 2 reações, para sobrar uma e a gente conseguir resolver. Aí a gente calcula o somatório de momentos em relação a uma reta, a um eixo, tá? Igual a esse exemplo aqui, olha. Nós temos VB, VC e VD de incógnitas. Se eu faço momentos em relação ao eixo BC, eu posso fazer isso, tá? Somatório de momentos em relação a um eixo. Aí sobra só o VD e eu consigo achar o valor da reação VD. Aí, se eu quiser achar, por exemplo, o VB, eu faço um momento no outro eixo, nesse eixo aqui, ó, CD. E aí, acho o VB. Se eu achei 2 valores de forças verticais, é só eu aplicar a somatório das forças no eixo Z, que aí eu consigo calcular o terceiro valor que está faltando, ok?
A gente vai fazer um exemplo assim que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Mas se a pessoa quisesse também fazer somatório de momentos aqui numa outra reta que anulasse as duas e sobrasse só o VC, né, que estava faltando, se eu não me engano, também vai dar certo também, tá? Em relação a essa grelha com 3 apoios, tá? Que é a grelha apoiada, vamos dizer assim, ela tem uma curiosidade, um detalhe em relação a ela, que os 3 apoios não podem estar alinhados, porque se esses 3 apoios estiverem alinhados, essa grelha fica hipostática, ok? Ela cai. Aqui, ó, claramente vocês dão para observar isso, é como se fosse um balanço aqui, ó. Aí essa parte ela tomba, né? Ela gangorra, vamos dizer assim. Aqui às vezes é um pouquinho mais difícil de visualizar, mas também acontece o mesmo comportamento. Porque nesse eixo aqui, ó, passando pelos 3 apoios, essa grelha pode tombar, né? Então os 3 apoios não podem estar alinhados, porque senão a grelha não fica restringida, né? Ela se torna hipostática. Então esse apoio aqui tinha que estar no outro ponto. Se ele tivesse aqui, ó, já dava estabilidade para essa grelha, tá? Ou em outro ponto qualquer aqui ou aqui, mas eles não podem fazer uma reta entre eles, porque senão a grelha fica hipostática, instável. Agora aqui, ó, convenção de sinais, tá? Essa parte é muito importante na hora de desenhar os gráficos. O cortante é a mesma convenção que nós já estamos acostumados. Se girar no sentido horário, o cortante ele será positivo. Momento fletor, mesma convenção que a gente já vem trabalhando, né? Nesse caso aqui, como é formado apenas por vigas, então se tracionar a parte inferior da viga, produz momento fletor negativo, positivo, né? Tração embaixo, momento fletor positivo. E a gente desenha também no lado de baixo da viga, ok? No lado que está tracionado. O esforço que surge agora é o esforço torsor. E aí a gente tem uma convenção que é diferente, né? A gente aqui vai olhar o sentido do vetor que está produzindo esse momento torsor, né? Esse vetor do momento torsor. Se ele estiver saindo da barra, ele é positivo, né? É como se estivesse indicando aqui de tração, tá? Igual a força que a gente estudou lá na premissa. Então, estiver saindo da barra, é positivo. Só que aqui a gente não tem uma força de torção, a gente tem um giro. Então, vocês têm que aprender a usar a regra da mão direita, né? No exercício eu vou fazer com vocês com calma, para vocês estudarem. Porque o que é um momento? Né? Tanto o momento fletor quanto o momento torsor. Ele é um produto vetorial. É uma força vezes uma distância, um vetor força vezes distância. Então, ele dá uma resultante, que no caso é o dedão da regra da mão direita. Né? Onde o dedão aponta é o sentido do torsor ali no caso, ou do fletor, né? Aqui a gente já viu, né, positivo, o cortante positivo quando gira a seção no sentido horário. A questão aqui de girar a seção no sentido horário, ou anti-horário da força cortante, ela depende do sentido que a pessoa agora está olhando a barra, tá bom? Se de dentro ou por... você está olhando de dentro da grelha ou por fora da grelha. Aí vai dar a diferença de como ele está olhando. E aí, é bom vocês colocarem como que vocês estão olhando aquela barra, para desenhar a barra e mostrar de onde para onde que você está olhando. Porque se ele olha, é como se fosse essa viga aqui, ó, se eu olho de frente, vai dar um sentido meu cortante, mas se alguém olhou a mesma viga, agora por aqui, ó, já dá outro sentido diferente. Então, tem que ficar atento para isso, né? Porque às vezes a resolução vai estar certa, mas o seu gráfico vai ficar com sinais trocados em relação a outra pessoa que olhou pelo outro lado. Vou fazer aqui um exemplo, né? Com uma grelha engastada e livre, que tem esses 3 trechos, né? A, B, B, C e C, D. E aqui eu vou resolver em cima desse desenho aqui dessa grelha, né, em perspectiva, né, como se fosse aqui
representando as 3 dimensões, né? Os eixos aqui, por exemplo, Z, né, para o carregamento aqui, o eixo vertical aqui, X, por exemplo, o eixo horizontal, e o eixo Y seria esse eixo inclinado aqui, que estaria saindo aqui, por exemplo, do quadro, né? Vamos dizer assim, do plano aqui da tela. Então, nós vamos desenhar os 3 diagramas de esforços solicitantes, diagrama de esforço torsor, né? Diagrama de momento torsor, na verdade, diagrama de momento fletor e diagrama de esforço cortante. Como que a gente resolve a grelha, né? A gente vai decompondo essa grelha em partes, né? Em cada tramo, vamos dizer assim. E aí, esses tramos, como é uma grelha engastada e livre, né, eles vão se transformando em várias vigas engastadas e livres, até acumular aqui no final o valor das 3 reações de apoio do ponto D, né, que é o engaste. Seria, então, essas 3 reações de apoio, a força vertical, o momento fletor e o momento torsor aqui no ponto D. Então, aqui nós vamos começar, então, da extremidade livre, né? Porque dessa forma as 3 reações vão aparecer aqui indiretamente aqui no ponto D, né? Então, nós vamos começar do trecho AB, nós vamos sempre estar olhando aqui da esquerda para a direita, né? Então, aqui é onde que vai aparecer o meu engaste agora no ponto B, porque eu vou acumular todas as forças, todos os momentos em relação aqui ao ponto B. Então, a gente começa aqui o cortante em A, né? Então, aqui, ó, o desenho está muito claro aqui. Eu estou fazendo uma viga engastada e livre. Então, o cortante em A é menos 10 kN, porque está no giro no sentido anti-horário. O momento em A é 0, porque é o início aqui do trecho, né? E não tem força de momento concentrada nesse ponto, assim também como não tem força de torção nesse ponto, então o torsor também é 0. Agora eu caminho até o ponto B, né, e vou acumulando essas forças. Então, vai ter um cortante que estava aqui no ponto A, não tem mais forças entre A e B, então o cortante em B também é menos 10 kN. Agora, essa força de 10, que no ponto A não faz momento, porque não tem distância, né? É o início da viga, a distância seria 0. No ponto B já existe momento, então no ponto B vai ser menos 10 vezes 3, porque essa força está tracionando em cima. Então, tração nas fibras superiores. Por isso que é negativo. E não existe também torção em B, porque não existe momento torsor aqui neste trecho. Continuando a nossa viga, nós já fizemos o trecho AB. Agora nós vamos para o trecho BC. Só que para a gente ir para o trecho BC, nós temos que pegar tudo o que existia no trecho AB e acumular aqui nesse ponto B para o trecho BC. Então, a gente precisa fazer isso. Então, o que acontece agora? Os valores que eram momentos fletores, né? O momento fletor que tinha no ponto B do trecho AB, ele vira momento torsor. E o momento torsor que estava lá no ponto B do trecho AB, ele vai virar momento fletor. As forças cortantes, né, elas só se acumulam, então é só ir somando mesmo esses valores. Então, do ponto B aqui de força cortante, né, o 10 kN para baixo, ele está representado aqui, teve momento fletor no ponto B. Então, o que acontece? Esse momento fletor do ponto B do trecho AB, ele vai virar momento torsor. E a gente precisa entender esse sinal, né? Porque os trechos de vigas que são perpendiculares, né? Entre si, né? Formam aqui ângulos de 90 graus, igual o trecho AB e o trecho BC. O que faz flexão desse lado, observem essa força de 10 kN, ela flexiona esse lado, mas o lado AB, né? O trecho AB, mas isso gera torção no trecho BC. Para a gente ver o sinal dessa torção, a gente vai usar a regra da mão direita. Ou seja, o sentido do polegar é que indica o sentido do vetor do momento torsor. Então, aqui eu estou mostrando aqui no trecho AB.
como que funciona a regra da mão direita para fazer produto vetorial, né? A palma da sua mão tem que ficar virada para onde que está a sua distância, para onde você está caminhando. Eu estou caminhando de A para B, então observem que a palma da mão está voltada de A para B. E aí, o meu dedão automaticamente vai apontar para o sentido do momento. A palma da mão tem que ficar virada de A para B, né? E a força e os dedos da mão vão indicar para onde que minha força aponta. Então, são essas duas coisas que você vai ter que olhar. Posicionar os dedos da mão para o sentido da força, né? Então, estou posicionando minha mão para baixo, né? Com os dedos para baixo, porque minha força está para baixo. E aí, eu tenho que virar minha mão de acordo com o sentido que eu estou caminhando. Eu estou caminhando de A para B, então a palma da minha mão está voltada de A para B. É como se eu quisesse aqui jogar os dedos da minha mão no sentido de A para B, né? Aí eu vejo o sentido do giro do momento e o meu dedão aponta para o sentido do vetor desse momento. Então, esse vetor da torção, ele está saindo aqui do ponto B, ok? No trecho BC, que é onde que meu dedão está apontando e é onde que eu representei ele aqui, ó, saindo do ponto B, e o valor dele é o valor do momento fletor, 10 vezes 3, que é 30 kN vezes metro. Observem que no trecho AB, esse momento fletor, ele é negativo, porque a convenção para momento fletor nos diz que tracionando em cima, né, a gente está adotando aqui ao longo desse curso, né, como negativo, tração em cima. Mas esse negativo aqui, ele não se mantém na hora que eu vou fazer o torsor aqui do ponto B. O valor é o mesmo, 30, né? Esse momento fletor do ponto B do trecho AB virou torsor no trecho BC. Mas o sinal, ele tem que ser analisado independente, porque o sinal da torção já é outra convenção. A gente está adotando aqui que saindo da barra é o torsor positivo, que seria dando aquela ideia de tração, né? Que a gente já tem associado com treliças, né? Que saindo do nó é tração. Então, que saindo do ponto B, a gente está considerando tração. Observe, então, que meu dedão está aqui no sentido, né? Saindo de B aqui, ó, em relação à barra BC, que é o que eu representei aqui. Como não teve torção no ponto B do trecho AB, então também não tem flexão aqui, tá? Então, esses são os dois esforços existentes no ponto B. A força cortante de 10, que eu acumulei do trecho AB, e o momento torsor também, que veio do trecho AB de 30. Então, agora eu posso resolver o trecho BC, né? Esses valores, né, vieram lá da barra B, ok? Então, só coloquei aqui mesmo, né? O ponto B, então, não existe momento fletor, porque é o início agora do meu trecho, né? Como se a distância aqui fosse zero, e não existe momento fletor aqui concentrado. O torsor, né? Eu acabei de explicar, vai ser 30 kN vezes metro positivo, porque está saindo da barra. Estou associando aqui com o sentido de tração positivo. Então, aí eu vou caminhar para o ponto C. Então, no ponto C, eu vou acumular as forças cortantes, né? Até o ponto C, então, seria menos 10, menos 20 vezes 3, vai dar menos 70 kN, porque está girando no sentido anti-horário. O momento em C vai ser uma força concentrada de 10 tracionando em cima, então, negativo, menos 10 vezes 3, e a resultante desse carregamento é 60, então vai ficar menos 60, porque ela continua tracionando em cima, né? Vezes 1,5, que é o ponto aqui que ela está aplicado, né? Metade aqui desse vão. Vai dar aqui um momento fletor em C de menos 120 kN vezes metro. A torção, ela vai simplesmente estar agindo aqui ao longo de toda a barra, né? Esse torsor de 30 kN vezes metro concentrado no ponto B, ele age ao longo de toda a barra. Então, a torção em C são esses mesmos 30 kN vezes metro que está no ponto B, que também faz efeito no ponto C, no caso, sendo positivo, né? Saindo da barra sentido de tração. O último trecho da nossa grelha, que vai ser o trecho CD, que a gente vai resolver. Só que para resolver o trecho CD, eu preciso de acumular tudo que estava no trecho BC, né? Aqui no ponto C.
Então, eu vou pegar os resultados que eu tenho aqui do ponto C do trecho BC e vou jogar aqui para o ponto D. Mais uma vez aqui, eu vou precisar da regra da mão direita para eu entender os sentidos, né, desses esforços que eles estão agindo aqui no ponto C. O cortante é tranquilo, né? São as cargas verticais, então é só eu manter o sentido delas. Aqui tá me mostrando que é 70 kN para baixo, né? Então, eu simplesmente joguei aqui 70 kN para baixo, é o esforço cortante. Vou fazer o momento torsor primeiro, né? Porque ele é mais fácil de visualizar. Então, aqui, o que vai ser o momento torsor no ponto C, no trecho CD? É o que era fletor no trecho BC, no ponto C. Então, aqui eu tenho um momento fletor no ponto C de 120 kN vezes metro. Estou pegando só o valor, porque o sinal da torção é analisado de forma diferente. Então, agora eu vou, pela regra da mão direita, eu vou entender qual que vai ser o sentido do meu torsor e aí ver se ele é positivo ou negativo de acordo com a convenção de sinal que eu estou adotando. Então, relembrando a regra da mão direita, vou colocar os dedos da minha mão apontando para baixo e vou posicionar a palma da minha mão no sentido que eu estou caminhando. Então, eu estou caminhando de B para C, ok? Observem que aqui eu tive até que virar a minha mão, né? Peguei uma outra imagem aqui de uma mão qualquer aqui, porque essa mãozinha que eu usei no primeiro exemplo, eu já não consigo usar ela aqui, porque eu preciso girar, né? Eu preciso virar, porque agora a palma da minha mão tem que estar apontando de B para C, a palma da minha mão direita, né? Fiquem atentos com isso, porque às vezes a gente confunde na hora de fazer e acaba, às vezes, sem querer, fazendo com a mão esquerda. Aí vai ficar tudo errado. Sempre tem que fazer com a mão direita. Então, posicionei os dedos para baixo e virei a palma da minha mão para a direção que eu estou caminhando. Eu estou caminhando de B para C. Observe, então, que o meu dedão está apontando, né? O meu trecho CD está aqui, ó. A ele aqui, o trecho CD. Meu dedão está apontando, entrando no ponto D. Então, esses carregamentos que geraram flexão, né? Isso aqui eu estou fazendo essa regra da mão direita, mostrando a flexão do trecho BC, o momento fletor do trecho BC. Só que esse momento fletor do trecho BC é a torção no ponto C. Então, aqui o meu dedão está entrando no ponto C. Então, vai ser um momento torsor negativo, né? Que é aquela associação que a gente fez, entrando no ponto, como se fosse o sentido de compressão, ele vai dar um torsor negativo, está representado aqui. Agora, vamos entender o momento fletor. O momento fletor, ele vem do que era torção no ponto C do trecho BC. Então, vou voltar aqui, ó. Eu tenho uma torção aqui de 30 e estou ignorando o sinal. O momento fletor é um pouquinho mais difícil de você entender o sinal, tá? Você pode fazer a associação aqui, ó, que esse 30 ele estava saindo aqui do ponto B, ok? E aí eu só puxei ele até o ponto C, olha, e aí ficou esse sentido aqui, tá vendo? Nessa direção aqui do ponto C, olha, é como se estivesse saindo também, né? Vou usar essa expressão, beleza. Voltei aqui antes no que estava aqui, fui caminhando com ele e mantive aqui o sentido do ponto C. Ok. Uma outra forma também, até para conferir se esse sentido está correto ou não, é visualizar aqui também pela regra da mão direita, né? Porque aqui, ó, esse momento, né, ele veio de um carregamento que estava de cima para baixo, né, tracionando em cima, vamos dizer assim. E aqui também a gente consegue visualizar isso, né, que esse momento aqui, ele vai estar tracionando em cima. Como que a gente visualiza isso, que esse momento está tracionando em cima? Esse torsor, ele veio a partir dessa força de 10, né? 10 vezes 3, né? 30, que é esse momento fletor aqui. Aí, observem, olha, que uma força de cima para baixo, igual a força do 10, né? Aqui a gente pode visualizar pela estrutura completa, tá vendo? Esse 10 vezes 3, que dá momento no trecho AB, ele dá momento também no trecho CD e no mesmo sentido, né? O mesmo sinal, vamos dizer assim.
Então, esse 10 vezes 3 que está tracionando em cima, ele vai estar tracionando em cima também no trecho CD. E aí, como que a gente visualiza? Também com a regra da mão direita. Observem aqui, ó, eu coloquei a mão com os dedos apontando para baixo, porque o meu carregamento desse 10, que gerou esse momento de 30, né? No ponto C aqui, tracionando, né, as fibras superiores. Ele veio de um carregamento de cima para baixo, né? Então, tá aqui minha mão apontando aqui para baixo. A palma da minha mão virada para o trecho CD. Aí, observe que o dedão tá saindo, né? Se eu girar os meus dedos, eu vejo o sentido do giro do momento. E aí, o meu dedão aponta para o vetor. Então, o vetor de 30 tá saindo aqui. Esse vetor é coerente com o carregamento de cima para baixo, que é, no caso, um momento negativo tracionando em cima. Então, no ponto C, a gente já acumulou todas as forças aqui no ponto C, ok? Vai ser um esforço cortante de menos 70 kN, um momento fletor de menos 30 kN, porque está tracionando em cima, e um momento torsor de menos 120, porque está aqui entrando na barra, vamos dizer assim. Agora é só fazer as devidas continhas aqui, né, até o ponto D. Então, o cortante em D é menos 30, porque não tem mais cargas entre C e D. O momento, agora sim, né? Porque o momento, esse 70, ele tá aqui a partir do ponto C. Então, no ponto D, ele já faz o momento. Então, no ponto D, e a gente já tinha discutido que esse momento de 70, devido a essa força de 70, ele vai dar no mesmo sentido do momento de 30, no caso, negativo. Então, o momento em D vai ser o menos 30, que está aqui concentrado, e agora a gente vai fazer a força vezes a distância. Menos 70 vezes 3 vai dar menos 240 aqui no ponto D, né? Tracionando as fibras superiores. A torção, igual eu já comentei, ela está aqui no ponto C, essa torção negativa, mas ela age também no ponto D, continuando aqui negativa, entrando na barra, né? Esses valores que eu representei aqui, eu já coloquei para o outro sentido, porque aqui já é a reação de apoio. Então, a reação, o apoio reage ao contrário, né, para anular essas forças aqui. Então, aqui a reação no apoio D vai ser para cima, devido às cargas verticais, né? A carga vertical. O torsor entrando também, né? Só que o sentido fica contrário para dar o equilíbrio. Da mesma forma, o fletor contrário aqui para também dar o equilíbrio. Os gráficos finais, eu mantive aqui desenhando na estrutura em perspectiva, né? O livro do Susekind faz dessa forma, algumas outras referências também fazem dessa forma. Então, eu mantive. Não é tão visualmente assim, às vezes é difícil da gente entender, né? Igual nesse ponto aqui, momento é 10, aí o outro é 70, só que como a barra é representada, inclinada, fica desproporcional, né? Mas eu mantive sim. Então, só peguei aqueles valores que eu já tinha calculado nos pontos anteriores, coloquei aqui e uni esses pontos desenhando o gráfico, né? Como a gente teve um trecho com carga distribuída de B até C, então, no momento fletor, esse trecho vai dar uma parábola. Eu coloquei aqui, pendurei o QL2 dividido por 8, né? Aqui na parábola. Os outros trechos são cargas concentradas, então o momento aqui vai ser só retas, né? No trecho AB e no trecho CD. Basicamente é unir os pontos, né? Os momentos deram todos negativos, né? Aqui a gente está desenhando, né? Sempre aqui dessa disciplina desenha do lado que está tracionando, então ficou dessa forma. Os torsores deram negativos, os torsor não, o cortante, né, deu negativo, aí eu coloquei do lado de baixo, né, e torsor deu positivo e negativo, coloquei positivo para cima, negativo aqui abaixo, né. Então, esses aqui são os gráficos finais. Essa grelha também pode ser resolvida fazendo uma análise apenas no plano. Aqui, por exemplo, essa grelha está desenhada no plano XY.
E o eixo Z, né, seria o eixo aqui, por exemplo, saindo da tela. Aí, como que a gente representa as forças? Porque as forças, nesse caso, estariam aqui em torno do eixo, agindo na direção do eixo Z. Então, a gente vai usar a formatação aqui, o formato do vetor, né, representando aqui uma flecha. Então, as forças que estão aqui entrando na tela teriam essa representação aqui com um xizinho, né, que como se fosse aqui a ponta da seta que você está vendo, né, entrando aqui na tela. E quando eu tivesse um pontinho, seria similar aqui ao eixo Z, né? Como se estivesse saindo aqui da tela. Nesse caso, na grelha engastada e livre, eu não tenho forças nesse sentido. Que na representação que está no enunciado, né? Seriam forças de baixo para cima, com a seta apontando, vamos dizer assim, a seta saindo. Então, aqui fica essa representação, né? Nessa forma aqui, fica às vezes mais fácil de visualizar a regra da mão direita, né? Porque, igual eu representei aqui, ó, por exemplo, essa força de 10 kN no ponto A, quando eu faço a regra da mão direita, né? Apontando meus dedos aqui na direção da tela, vamos dizer assim, ó, e com a palma da mão voltada de A para B, aí o polegar indica exatamente saindo do ponto B, que é esse momento de 30. Aí, se eu fizer a mesma coisa de B para C, né, esse carregamento de 20 mais o carregamento de 10 aqui, acumulado já no trecho BC, vai dar um torsor aqui entrando no ponto C, né, de C para D. Seria essa representação. Então, aqui só mostrando, né, uma forma também de desenhar esses diagramas de esforço cortante, momento fletor, momento torsor, por trecho, né, fica mais fácil. Aí, cada trecho da grelha se torna uma viga engastada e livre. No caso, uma viga engastada e livre que vai ter momento fletor e momento torsor. Então, aqui foi feito dessa forma, tá vendo? Eu desenhei dessa forma, fica mais fácil de entender. Aqui, então, está o gráfico dos diagramas de esforços para o trecho AB, o diagrama de esforço cortante, o diagrama de momento fletor e o diagrama de momento torsor. Só uma consideração, a grelha está representada no plano XY, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, eu não conseguiria representar as minhas cargas, né? Porque as cargas estão no eixo Z. Então, nesse caso aqui, ó, eu inverti o desenho do plano, né? Tá vendo que eu desenhei no plano XZ? Porque aí eu representei a força aqui no eixo Z, né? Que é o eixo, de acordo com o espaço tridimensional da viga completa, né? Seria o eixo do carregamento. Aqui é o segundo trecho BC, né? Eu já desenhei o plano da estrutura mesmo, que é o plano XY, e as forças estariam no eixo Z. Então, não pus a força. Tá vendo que a força de 10 kN aqui, eu coloquei ela como se fosse já a pontinha da seta apenas, né? Ela está entrando aqui no plano da tela, né? E também a força distribuída. Os gráficos ficaram dessa forma, né? Esse aqui é o terceiro trecho, eu estou representando, né, só o plano XY, aí eu consigo marcar o momento fletor de 30 e o torsor, mas a força eu já não consigo representar nesse plano, porque ela estaria no eixo Z. Então, esses ficaram sendo os gráficos finais. Numa outra forma de desenhar, né, desenhando apenas cada trecho da viga. Da grelha, no caso, né, cada trecho da grelha. Fazendo um outro exemplo de grelha, uma grelha triapoiada, né, que é uma grelha sob 3 apoios. Aqui nós temos, então, uma grelha que formou aqui a letra J, e ela tem 3 apoios aqui, apoio em B, C e E, né? E tem só cargas concentradas, né? 10 kN no ponto D, 30 kN no ponto F e no ponto A 40 kN. Aqui, então, está o desenho dessa grelha em perspectiva, né? Como se fosse em 3 dimensões. E aqui só a planta dela no plano XY e os carregamentos estariam aqui no plano Z saindo da tela. Então, eu representei nesse formato aqui, né? As setas, então, entrando no plano da tela, né?
as flechas aqui entrando no plano da tela. No caso, para eu representar os apoios, é comum usar essa convenção aqui de você fazer um quadradinho nos pontos onde tem apoios, né? Para você, visualizando essa grelha só em planta, você consegue enxergar todas as informações aqui, tanto de carregamentos quanto de apoios. Então, tem apoios em E, C e B, que estão representados aqui. Calculando as reações de apoio, como é uma grelha triapoiada, eu preciso calcular as reações de apoio para eu conseguir fazer os gráficos de esforço solicitante, o gráfico de momento fletor, de esforço cortante, o gráfico de momento torsor. Então, nesse caso, para eu conseguir calcular as reações de apoio, é interessante eu identificar um eixo que anula duas reações, porque aí eu consigo calcular diretamente o valor de uma das reações. Como nós temos 3 reações de apoio, né, eu vou já procurar um eixo que anula duas reações. Aqui, por exemplo, eu fiz somatório de momentos em relação a BC, esse eixo aqui. Então, anulei o VB e anulei o VC, porque a distância deles em relação a esse eixo é igual a zero. Então, vai sobrar as outras forças, né? Vai sobrar o VE, que é incógnita, e as outras forças fazendo momentos em relação a esse eixo. Então, fazendo aqui, né? Considerando aqui o sentido horário como positivo, né? Que foi considerado aqui. O VE, então, ele está girando no sentido anti-horário em relação à barra BC, então ele entrou aqui como negativo. Todas as outras forças estão de cima para baixo, então elas giram no sentido horário em relação a BC, positivas. Então, ficou 10 vezes 4, que é a distância da força de 10 ao eixo BC, 30 vezes 4, que eles estão na mesma reta, né? Então, a mesma distância, e 40 vezes 2. Chegamos aqui no VE igual a 60 kN. Para cima, né? Deu positivo, quer dizer que esse sentido que eu adotei inicialmente está correto. Eu posso escolher agora um outro eixo que anula mais duas reações, ou de qualquer maneira também eu já tenho o valor de VE, então poderia também substituir esse valor, independente de qual eixo eu considerasse, né? Eu substituo o valor de VE, eu consigo achar então a outra incógnita. Aqui a gente já fez em relação a CE, porque de certa forma vai anular o C e vai anular o E, então já acho o VB. Nesse caso, em relação à reta CE, né, o VB faz o giro no sentido horário, que foi adotado aqui como positivo. Então, em relação à reta CE, ficou VB vezes 2, né, que é a distância da força VB em relação a essa reta CE, e as outras forças, o 40 e o 10 fazem momento negativo, né? Contrário aqui ao giro do VB. Agora, o 30, que está lá do outro lado da reta CL, já vai fazer momento positivo, né? 30 vezes 2, que são esses valores que estão aqui. Vamos chegar que o VB é igual a 20 kN para cima. Fechando agora, eu posso aplicar outra equação de somatório de momentos e achar o VC. Mas fica mais simples agora fazer pelo somatório de forças verticais, né? Que também garantem aqui o equilíbrio das forças verticais. Que aí é só eu achar o valor de VC, o valor aqui para dar o equilíbrio. Então, aqui no total de forças verticais, olha, eu tenho 80 kN de forças verticais, né? 40 mais 10 mais 30, 80 kN. Então, é só descontar o valor aqui para que a resultante dê 80, né? Dos carregamentos aqui das forças devido às reações de apoio. Na verdade, aqui quando eu faço essa continha, eu chego à conclusão que o VC é igual a zero, né? Teve reação apenas no VB e o VE. O VB e o VE, pela configuração da grelha, o VB e o VE já anulou as forças verticais e não teve reação aqui no ponto C. Vamos agora partir para os gráficos, né? Eu estou fazendo aqui cada trecho separadamente, né? Então, aqui o trecho AB ele fica muito parecido com a outra grelha que a gente resolveu, né? Engastada e livre, né? Então, aqui é uma viga engastada e livre. Então, os valores estão aqui, ó, cortante em A menos 40, momento em A zero, porque é o início da viga, torsor também em A é zero, porque não existe momento torsor concentrado nesse ponto. Então, tá aqui os valores.
Agora, no ponto B, o cortante, ele prevalece, né, o mesmo valor. O momento vai ser menos 40 vezes 2, né? Menos 80 kN vezes metro. E torçor também não existe, né? Não existiu torçor no ponto A, porque não tem momento torçor aplicado, e também no ponto B não existe. Agora, no ponto C, né, do trecho BC, eu vou transferir essas forças para o ponto B. Aqui, gente, lembrando que eu girei essa barra, que a princípio, no desenho em perspectiva, né, essa barra seria como se ela estivesse na vertical aqui, na hora que eu analiso no plano XY. Só que eu girei ela aqui para que todas as vigas, todos os trechos fiquem na horizontal, como se fossem vigas horizontais, né, engastadas e livres. Então, quando eu fiz isso aqui, né, é como se o meu BC agora estivesse aqui, né? Aqui aonde eu estou movimentando o mouse aqui, estaria na vertical, né? Vamos dizer assim. Aí, ó, esse momento de 40 vezes 2, que vai dar torção no trecho BC, ele estaria saindo aqui da barra BC, né? Pela regra da mão direita, como se o BC estivesse aqui. Que está representado aqui, esse 80 kN vezes metro saindo do ponto B. O 40 é a carga que estava aqui no ponto A, eu transferi ela para o ponto B. O ponto B é um ponto que tem apoio, então tenho que carregar também a reação de apoio, que no caso é 20 para cima, está representado aqui. Posso fazer essa análise pela planta aqui do plano XY, né? Que às vezes fica mais fácil enxergar esses torsores, né? Então, aqui com uma força de 10 apontando aqui no sentido da tela, né? Entrando na tela, eu jogo meus dedos no sentido dessa força e a palma virada de A para B, aí eu vejo que o polegar está saindo do ponto B, igual está desenhado aqui. Mantendo o raciocínio, cortante em B igual a menos 20, né? 40 menos 20 dá 20 para baixo, esse seria o negativo. Momento em B é zero, porque não tem momento em B concentrado nesse ponto, né? Ou seja, não teve torção em B no trecho anterior, então não tem momento também nesse trecho. E a torção é esse momento que veio do trecho anterior, né? Que era menos 80, que nesse caso virou 80 de torção positivo. O trecho C, só fazer as continhas, o cortante continua menos 20, o momento vai ser menos 20 vezes 2, né, menos 40, e o torsor é o mesmo torsor que já existia concentrado no ponto B, positivo, que também faz efeito no ponto C. Nós resolvemos o trecho BC, agora nós vamos para o trecho CE. O que está acontecendo agora no trecho CE? Eu tenho que acumular no ponto C, né, o que veio do trecho BC. Então, esse torsor de 80, ele vira momento fletor aqui de 80. Então, aqui eu posso só analisar assim, eu tinha um torsor de 80 aqui saindo do ponto C, né? Ele, então, continua aqui saindo desse ponto C. Só que eu tenho que pensar que a reta CE agora é como se ela estivesse na vertical, né? Então, se ele está saindo aqui, ó, aí eu giro o trecho CE, né? Ele vai ficar nessa posição aqui. Então, relembrando aqui as forças que estão agindo no ponto C, né? Eu vou ter um esforço cortante de 20 para baixo, né? É resultante aqui do sentido do 40, tá aqui. Tem um momento torsor de 40 kN vezes metro saindo do ponto C, que veio do momento fletor, né? Então, esse momento fletor aqui, ele gera um torsor positivo. E eu tenho um momento fletor nesse sentido aqui, né? Então, isso aqui, eu olhei aqui do trecho AB, na verdade, do trecho BC, né? Para o trecho CE, e deu as forças resultantes nesse sentido, né? A força de 20 kN aqui no ponto B, né? Ela dá um torsor saindo do ponto C. E essa força de 10, né? Que produziu esse momento de 80, mais a reação de apoio aqui do ponto, né? Ela dá o momento fletor de
80 kN vezes metro, nesse sentido aqui, em relação ao ponto C. Observem que esse momento ele seria num giro coerente com a força aqui de 20, né? Essa força de 20 é como eu representei ela aqui, mas eu não deveria ter representado, porque eu estou no plano XY e as forças estão no eixo Z. Então, essa força é como se ela estivesse no sentido aqui, ó, entrando na tela. Os meus dedos da mão vão estar entrando na tela e a palma da mão virada para o lado CE. Então, observem que essa força de 20 faria um momento fletor, indicando que o meu dedão apontaria para baixo, né, no eixo Y. Ou seja, essa força de 20 ela faz um momento negativo, tracionando em cima. Dessa forma, esse momento de 80, que está representado aqui com o sentido para cima, né, no eixo Y, ele é um momento positivo, tracionando as fibras inferiores. Agora é só eu fazer o equilíbrio agora para o ponto E. O cortante mantém, né, o menos 20, negativo, sentido anti-horário. O momento em E é só fazer a continha, vai ser mais 80 menos 20 vezes 4 metros, no caso, que é a distância aqui da barra CE. Então, zerou no ponto E. E o torsor em E é igual a 40 saindo. É interessante que o momento aqui dá zero em E, por quê? Porque o que é que faria momento em E? O momento fletor em E seria os torsores do ponto da barra DE ou da barra EF. A gente vai ver agora nos próximos slides que essas barras não têm torsor, então por isso que o momento dá zero no ponto E. Concluindo, os trechos DE e os trechos EF. Então, aqui o trecho DE, né, o apoio aqui fica à direita, né, tá muito parecido com o que a gente já fez antes, eu só repeti os valores aqui. O momento fletor, então, vai ficar menos 10 vezes 2, menos 20 nas fibras superiores. Do outro lado, a força é 30 kN, né? Então, o cortante, nesse caso, o cortante já vai ser positivo, porque como eu girei a barra, né? Como se eu tivesse girado essa barra aqui, né? Quando eu olho pelo lado direito, essa força para baixo já faz um cortante positivo. Não tem momento em F, porque é o início, não tem torsor em F. No ponto E, mantém o mesmo cortante positivo, o momento vai ser menos 30 vezes 2, vai dar menos 60, e torsor não existe torsor nesse ponto. Os gráficos finais para essa grelha estão representados aqui. Basicamente, peguei aqueles valores que eu calculei em cada ponto, em cada barra, né, e fui marcando aqui e depois uni os pontos. Aqui, literalmente, eu uni os pontos porque não teve carga distribuída nessa grelha, então não vai ter gráfico em forma de parábola. Então, vai ser retas, né, no caso, ou sempre vai ser retas. Então, foi só unir os pontos, né? Os gráficos aqui eu desenhei na grelha em perspectiva, né? Só para ver também essa forma de fazer o gráfico, né? Fica um pouquinho mais difícil de entender, mas também está correto. Outra forma de fazer esses gráficos é fazendo por cada trecho, que foi feito aqui para o trecho AB, para o trecho BC e para o trecho CE. E aqui também estão os gráficos resolvidos aqui em cada trecho, né? Os valores que já tinham sido calculados anteriormente, ok? Então, aqui estão os gráficos do trecho AB, BC e CE. E fechando os dois trechos finais, DE e FE, né? Com os momentos aqui concentrando no ponto E. Como no ponto E chegam 3 barras, então ele tem 3 valores de momento, 3 valores de esforço cortante, 3 valores de momento fletor.